Saudações em Cristo Jesus, queridos irmãos. Graça e paz seja convosco. Seja bem-vindo ao nosso canal, A Voz de Ezequiel 9. Quem está falando é o irmão Leonel Joseph. Hoje vamos estudar sobre a Igreja de Laodiceia. Uma mensagem muito importante para a Igreja de Deus nesses últimos dias. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 252, diz assim: a mensagem à Igreja de Laodiceia é uma arrasadora denúncia e aplica-se ao povo de Deus no tempo presente. Com essas palavras, vamos fazer uma oração de introdução para que Deus possa nos conduzir no nosso estudo para hoje. Pai nosso que está nos céus, louvado, engrandecido seja teu santo nome. Tu és o nosso Criador, o nosso Redentor. Através do sangue derramado na cruz do Calvário, o Senhor nosso Salvador, pelo sangue do Cordeiro. Nós te agradecemos infinitamente por isso. Nós não temos palavras para te agradecer, porque o Senhor nos resgatou deste mundo de trevas para a tua maravilhosa luz. Agora que vamos estudar a tua palavra, Pai querido, te pedimos que o Senhor possa enviar o teu Santo Espírito para que possamos entender aquilo que vamos ler e praticar toda a palavra que sai da tua boca, Pai querido. Pedimos e oramos agradecidos com o perdão de todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal, A Voz de Ezequiel 9, e hoje a nossa aula vai ser sobre a Igreja de Laodiceia. Quem é Laodiceia? Quem é o anjo da Igreja Laodiceia? E como podemos escapar a essa arrasadora denúncia, né? Que a inspiração nos está dizendo, né? Que a mensagem à Igreja de Laodiceia é uma arrasadora denúncia, a qual se aplica ao povo de Deus no tempo presente. Vamos agora ler no livro de Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 22, que é a mensagem, né, de Laodiceia, para que possamos ter em mente o tema que vamos estudar hoje, né? Vamos lá. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, não és nem frio, nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Diz às igrejas, perdão. Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 22. Essa é a ruína, né, da cidade, né, Laodiceia, onde estava a igreja Laodiceia. Essas ruínas estão em Turquia hoje, né?
ok? Essas 7 igrejas, na verdade, existiam lá na Ásia Menor, que hoje é chamado de Turquia, tá certo? Então, essa ruína aí, as ruínas da igreja de Laodiceia, a antiga, né? O local onde estava a cidade de Laodiceia, ok? Não a ruína de uma igreja em si, mas as antigas ruínas da cidade de Laodiceia, que hoje está na Turquia. Vamos ver como o livro de Apocalipse é organizado, né? Que é uma revelação de Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 1, diz que revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer, e ele a declarou enviando-a por meio do seu anjo a seu servo João. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça esteja convosco, e a paz daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse capítulo 1, verso 1 e 14. Aí vemos que é uma revelação de Deus, revelação do Pai, que ele passou para o Filho, para Jesus, Jesus Cristo, e Jesus passou para o anjo, e o anjo passou às 7 igrejas, né? E antes de entrar no assunto da revelação em si, que começa a partir do capítulo 4, né? João escreve 7 cartas para as 7 igrejas. Cada igreja recebeu uma carta, começando com Éfeso e termina com Laodiceia. É importante notar que as mensagens de João em Apocalipse são dirigidas de maneira direta aos anjos de cada igreja e de maneira indireta à igreja, com certeza, né? Ou seja, é uma mensagem ao anjo. E hoje vamos definir o que significa ser anjo, né? Será um anjo do céu, um anjo literal, ou será um anjo simbólico? Lembrando que o livro de Apocalipse é um livro altamente simbólico. Tem muitas partes simbólicas nesse livro e outras partes literais, né? Ok? Vamos agora analisar que as mensagens são dirigidas, são escritas aos anjos de cada uma das 7 igrejas, de Apocalipse capítulo 2 e 3. Por exemplo, ao anjo da igreja de Éfeso escreve, Apocalipse capítulo 12, verso 1. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve, Apocalipse capítulo 12, verso 8. Então vamos ao anjo da igreja de Pérgamo, da igreja de Tiatira, de Sardes, ao anjo de Filadélfia, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Então, essas mensagens são dirigidas aos anjos das igrejas, né? Que nesse caso, de maneira mais específica, que é o ministério. Para isso, ou seja, os ministros, o mensageiro ou o encarregado de cada uma das igrejas aí. Vamos ler no livro de Apocalipse capítulo 1, verso 20, e aí você vai ver uma definição, né, desse anjo, que na verdade que é uma simbologia, definindo a simbologia dos anjos das igrejas. Estamos nesse slide aqui, né? O mistério das 7 estrelas que tu viste em minha mão direita e dos 7 candelabros, em outras versões fala de castiçais, né, de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros que tu viste são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 1, verso 20. Agora, vamos ler no livro Obreiros Evangélicos, página 13. A inspiração vai fazendo um breve comentário sobre essas estrelas, que é realmente uma estrela, nesse caso não é uma estrela literal, é uma estrela simbólica também, ok? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros que tu viste são as 7 igrejas, ou seja, cada estrela simboliza um anjo, e cada castiçal ou candelabro simboliza uma igreja, tá certo? Veja só o que diz aí a inspiração. Os ministros de Deus são simbolizados pelas 7 estrelas, que aquele que é o primeiro e o derradeiro tem sob
no seu especial cuidado e proteção. As suaves influências que devem abundar na igreja acham-se ligadas a esses ministros de Deus, os quais cabe representar o amor de Cristo. Ok? Veja bem nesse texto. Os ministros de Deus, ou seja, os pastores, o ministério pastoral, aqueles que estão ministrando na causa de Deus, ou seja, na casa do Senhor, são simbolizados pelas 7 estrelas. Ou seja, essas estrelas não são estrelas literais, nem também são anjos literais, porque diz assim, Apocalipse capítulo 1, verso 20 diz, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os ministros de Deus são simbolizados pelas 7 estrelas. Então aqui, os anjos aí das igrejas aí, quando diz assim, e ao anjo da igreja de Éfeso, ou seja, ao ministro, ao corpo ministerial, aos pastores, aos ministros que ministram, desculpa a redundância, aos ministros que trabalham na casa de Deus, na igreja de Deus em Éfeso, escreve. Ou seja, quando você lê o texto que diz assim, em Apocalipse capítulo 3, verso 14, que diz, e ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve, está falando claramente da igreja que está ao ministro, o corpo ministerial, ou o corpo pastoral, o mensageiro ou encarregado da igreja em Laodiceia, ou seja, da igreja de Laodiceia. Vamos agora em outra parte para aprofundar cada vez mais o nosso estudo, ok? Eu creio que já está bem definido. Quando fala de anjos aí, não é anjo literal. Quando fala aí de uma estrela, não é estrela literal. São os ministros, os pastores de Deus, os pastores que têm o cargo da igreja de Deus na terra, ok? Vamos agora ver outras partes aí. A inspiração no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 252, diz assim, que já lemos no início, né, que a mensagem à igreja de Laodiceia é uma arrasadora denúncia e aplica-se ao povo de Deus no tempo presente. E veja só o que diz, e ao anjo da igreja Laodiceia, que está em Laodiceia, escreve. Agora, ela vai citar agora os textos de Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 17, que já lemos, a gente não vai ler outra vez, vamos ler só o comentário aqui no parágrafo, no seguinte parágrafo, da página 252, ok? Diz assim, o Senhor nos mostra aqui que a mensagem a ser apresentada a seu povo pelos pastores a quem ele chamou para adverti-lo não é uma mensagem de paz e segurança, não é meramente teórica, mas prática em todo particular. Então não é uma mensagem de paz e segurança. Agora vamos definir o nome de Laodiceia. Definimos o anjo. O anjo significa os ministros, os pastores. Por isso a inspiração diz que o Senhor mostra aqui que a mensagem a ser apresentada a seu povo pelos pastores, ou seja, pelo anjo da igreja. Não é uma mensagem de paz e segurança, mas uma mensagem prática toda em todo particular, né? Definindo o nome Laodiceia. Laodiceia significa o povo do juízo. Laos de Keia, palavra grega que significa o povo que anuncia, o povo que prega, que fala do juízo, né? Nós, adventistas do sétimo dia, todos os adventistas que abraçam a mensagem do advento, né? E que desde 1844 está pregando a mensagem da primeiro anjo, né? Temer a Deus, ali glória, porque vinda é a hora do seu juízo, então está pregando essa mensagem, tá certo? Então, claramente, a igreja adventista do sétimo dia, pela mensagem do juízo que tem, simboliza a igreja de Laodiceia, ok? É uma mensagem que se aplica ao povo de Deus no tempo presente, que é
o sétimo período, né? Sétimo período, a sétima igreja, sétimo período, a igreja de Deus no tempo do fim, tá certo? Ok? Não é, essa mensagem não se aplica para a Babilônia, se aplica para o povo de Deus que tem a mensagem do juízo, que prega a mensagem do primeiro anjo, ok? Temer a Deus, dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E visto que a igreja adventista do sétimo dia tem a mensagem do juízo, prega a mensagem do juízo no tempo do fim, então ela é a Laodiceia desses últimos dias. Então, quando a palavra de Deus diz assim, e ao anjo da igreja Laodiceia escreve, está dizendo ao anjo da Iás, ao anjo da igreja adventista do sétimo dia, ou seja, ao corpo ministerial da igreja de Deus hoje, da igreja do Senhor nesses últimos dias, que é a Iás. Então está se referindo aos pastores, aos nossos ministros que ocupam o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo de Deus agora nesses últimos dias. Ok? Ok? A testemunha verdadeira, testemunha fiel, descreve a condição do anjo da sétima e última igreja. Ok? Da sétima e última igreja. Depois da igreja Laodiceia, não apareceu outra igreja. É a última igreja onde deve abundar, né, trigo, joio, na qual Deus vai fazer uma obra de juízo, né? Pelo próprio nome você vê que Deus vai fazer uma obra do juízo. Agora vamos ver a descrição da igreja Laodiceia pela própria testemunha fiel que é Jesus, no caso, né? E ao anjo da igreja Laodiceia escreve: Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como és morno e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, aqui vemos claramente, nessa passagem, Jesus está falando de maneira direta ao anjo da igreja Laodiceia. Mas não é só ao anjo da igreja Laodiceia, a todos as outras cartas anteriores também, antes da Laodiceia, também a testemunha verdadeira dirige-se, ok? Falava diretamente aos anjos, ao encarregado de cada igreja. E é lógico, eu sou pai de família. Se houver alguma coisa para fazer ou para anunciar na minha casa, lógico, eles vão procurar quem é o pai dessa família, quem é o encarregado, quem é o responsável dessa família. Não vai falar com meu filho, ou com minha filhinha, ou nem com minha esposa. Primeiramente vai me dirigir diretamente ao encarregado. Se não estiver presente, falar com minha esposa. Então, mas é o encarregado, o responsável, o sacerdote do lar, o pastor do lar, sou eu, ok? Então, é igual que Deus é um Deus de ordem. Deus está dirigindo-se, está falando diretamente ao anjo da sua igreja, que é Laodiceia, ok? Em palavras, hoje seria adventista do sétimo dia, ok? Que é o povo que prega o juízo, o povo que anuncia o juízo desde 1844. Por isso, nós não podemos dizer que a igreja de Deus, a igreja que Deus levantou em 1844, ela é Babilônia. Não podemos dizer isso. Ela é chamada de Laodiceia, ok? Qual é a descrição? Veja só como Deus está descrevendo o anjo, né? O anjo da igreja. Porque tu dizes, eu sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O anjo está nessa condição. Veja só, que as palavras que descrevem a condição do anjo, ok? O anjo da nossa igreja, está em masculino singular, ok? Quais são essas palavras? Rico, cheio, desgraçado, miserável, pobre, cego, nu, ok? Em que você vê que está se referindo ao anjo. Se fosse a igreja em si, a igreja de Laodiceia, as palavras seriam assim:
Porque tu dizes, eu sou rica, cheia de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és uma desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Mas não, está se referindo ao anjo, ok? Primeiramente você vê no verso 16, que diz assim, eu conheço tuas obras, que não és nem frio nem quente, gostaria que fosses frio, né, masculino singular, ou quente, mas como tu és morno, esse morno se refere ao que aí? Se refere ao anjo, lembrando no verso 14, e ao anjo da igreja de Laodiceia, está falando ao anjo, e o anjo está morno, então numa condição de mornidão, e a condição de mornidão do anjo se reflete na mornidão, na condição morna da igreja, tá certo? Ok? E já foi decretado sobre o anjo, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar, seja, já por causa da mornidão, da soberba, sou rico, cheio de bens e não tenho necessidade de nada, ou seja, uma soberba, ok? E essa soberba, essa rebelião é contra o próprio dono e salvador da igreja, do próprio Jesus. E hoje vamos ver isso, vamos provar porque a palavra diz que o anjo diz que está bem, está cheio de bens, que não precisa de nada. Vamos ver como, por que está dizendo isso? Na verdade, não está falando de rico em dinheiro, porque sempre fazem campanha para arrecadar dinheiro, né? O anjo não está se referindo aí de dinheiro, em bens materiais. Está se referindo em bem espiritual. Ele acha que não precisa de mais nada. Estou cheio, estou bem. As minhas interpretações da Bíblia, do Espírito de Profecia, está tudo certo. Não preciso de mais nada. Por isso, em 1888, o anjo, na sua cegueira e rebelião contra Deus, rejeitou a mensagem de John C. Waggoner. E logo em 1929, rejeitou a mensagem do Victor Utef, ok? A mensagem que vem para dar força e poder à terceira mensagem angélica e também com a mensagem que, né, que essa própria mensagem que é o selamento dos 144 mil. Então, e até hoje, tem uma soberba, uma rebelião aberta contra qualquer pessoa que vier com uma mensagem da parte do Senhor. Se não vem do jeito que o anjo quer, no caso aqui está falando dos ministros, se a mensagem não vem do jeito que os ministros, pastores em Laodiceia, ou Naias, querem, se não vem como do jeito que eles querem, então é rejeitada, ok? Mas Jesus descreve a condição do anjo. Desgraçado, não sou eu que estou falando, né? Morno, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Consequentemente, a condição do anjo reflete a condição da igreja de Laodiceia. Morna, desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Vamos para o próximo slide. Ok? Além dessa condição que acabamos de colocar, o anjo da igreja está dormindo. O nosso anjo, infelizmente, está dormindo. Homens e mulheres estão nas últimas horas de graça e, no entanto, são descuidados e ignorantes, e os pastores não têm poder para despertá-los. Eles próprios dormem, pregadores sonolentos, pregando a um povo adormecido. Então, são um grupo de pregadores que estão dormindo, né? Nesse caso aí, os pastores, na palavra simbólica de Apocalipse capítulo 3, verso 14, é um anjo, além de estar numa condição morna, né? O anjo está morno, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, palavras muito fortes, prestes a ser vomitado da boca do Senhor. Além disso, o anjo está dormindo. São pregadores sonolentos pregando a um povo adormecido. Mas enquanto os homens dormiam, de Jesus, em Mateus 13, 25, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Um grupo de pregadores sonolentos. E a situação é tal, no próximo slide você vê que Ezequiel 9 está por chegar, Ezequiel 9 está por irromper sobre a igreja de Deus,
E o que está fazendo o anjo? O anjo está dizendo que não, Ezequiel 9 já aconteceu. Foi lá no tempo de Babilônia. Mas veja só o que está dizendo a serva do Senhor aí no Manuscript Releases, volume 1, página 260, um livro que ainda não foi traduzido no português pelo anjo. O anjo ainda não traduziu esse livro, que manuscritos inéditos, né, seria a tradução. Volume 1, página 260, diz assim: Estudai o 9º capítulo de Ezequiel. Estas palavras se cumprirão literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido. Então o povo está dormindo porque o anjo mesmo está dormindo. Pregadores dormindo, pregadores sonolentos pregando a um povo adormecido. E os próprios pastores não têm poder para despertá-los. Eles próprios dormem. Isso está no livro Testemunhos para a Igreja, uma mensagem para a Igreja de Deus, Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 337, parágrafo 2. Ou seja, pregadores dormindo, pregando um povo adormecido. E tanto assim adormecido que o Ezequiel 9, que é a purificação da igreja, enquanto Deus está selando os que suspiram, que gemem por causa de todas as abominações que se cometem na sua igreja, as abominações que se cometem na sua igreja, o anjo está dizendo, não, isso não vai acontecer. Deus é amor, Deus ama a sua igreja, é a menina dos olhos do Senhor. E eu até estou sendo acusado de que eu estou chamando a igreja adventista de Babilônia. Veja só que mentira, que eu tenho outra igreja. Até recebi algumas mensagens de uma aparente ameaça, como eu não sou brasileiro, eu sou de outro país, algumas ameaças de deportação, né? Satanás irado, né? Mas em nome do Senhor Jesus, eu sei que a última palavra vem do Senhor. Se Ele quer que eu dê essa mensagem aqui no Brasil, eu vou dar. Mas se Ele quer também que eu vá para outro país ou voltar para meu país, então isso vai fazer a vontade de Deus. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer com minha vida. Isso sim, eu estou muito preocupado que a igreja de Deus, que é a IAS, a igreja adventista do sétimo dia, chamada na profecia como a igreja Laodiceia, eu estou muito preocupado que ela receba a mensagem de Deus. Me preocupo pelo que vai acontecer comigo, se eu vou ser deportado, se essas. Também eu não me preocupo por isso, ok? Ok, mas assim, já estou recebendo alguma ameaça da liderança da IAS, né? Algumas mensagens disfarçadas em ameaça, né? De uma possível deportação e tal, desde o ano passado, né? Mas eu estou abrindo o jogo para vocês para saber o que está acontecendo, né? Então, mas a palavra de Deus vai triunfar, a sua verdade vai triunfar. O povo de Deus tem que ficar focado na sua salvação, suspirar e gemer pelos seus próprios pecados. No caso, tenho que suspirar e gemer pelos meus pecados, para que, pregando o evangelho da purificação de Ezequiel 9, né, que não venha eu a ser morto, né, pelas armas destruidoras. Deus não é um Deus parcial, não é um Deus que vai dizer, não, coitado, ele pregou tanto essa mensagem, mas a sua vida ainda não está em conformidade, vou poupar ele, porque ele pregou. Não, eu devo pregar e viver, porque na hora do juízo, Deus é um Deus justo. É misericordioso, mas também é justo, né? Então eu não posso estar pregando uma coisa, dizendo que Deus vai purificar a sua igreja, matando os acãs na sua igreja, Ezequiel 9 fala disso, né? Matar totalmente aqueles que não receberam o sinal. Ele não vai dizer que essa profecia, Ezequiel 9, está chegando e o anjo está dormindo. O povo de Deus está dormindo. Ok? E os pastores, ou seja, o ministério pastoral, o anjo que está na frente de Laodiceia, não tem poder para despertá-los, porque eles mesmos dormem. Eles estão dormindo. Ou quando alguns ouvem essas palavras, dizem que eu estou acusando, que eu estou me levantando contra os ungidos do Senhor, que eu estou acusando eles. Eu não estou acusando nada. Eu estou lendo os livros da igreja, né? Testemunho para a Igreja, volume 2,
Manuscritos Inéditos, volume 1, página 260. Eu estou lendo a Bíblia, que aponta a condição, porque a testemunha verdadeira descreve a condição do anjo, né? Ou será que vamos deixar de crer, acreditar na palavra de Deus? Então, se alguém tem algum problema, não veja o humilde instrumento que mal fala o português. Eu estou tendo uma luta aí para falar esse português com vocês. Não é meu idioma é francês e crioulo, né? Eu falo inglês também, mas não é. É um problema, uma dificuldade grande. Então, eu não sei porque Deus me colocou aqui para fazer essa obra aqui. E agora sendo ameaçado por alguns, né? Eu sou estrangeiro, não sei, mas claro, eu tenho meus documentos ao dia, né? Dado pela Polícia Federal, não estou em condições de regular aqui no Brasil, nem fazendo nenhum crime. O meu crime agora está sendo porque eu estou pregando a mensagem de Deus, a mensagem Laodiceia, né? Mas Deus tomará provisões para isso, ele tomará os cuidados a seu servo, né? Se eu estou fazendo a obra de Deus, nem o próprio diabo pode parar a obra de Deus. Eu sei que a verdade triunfará e Cristo já triunfou na cruz do Calvário, porque sua morte, ressurreição e intercessão nos lugares, no lugar santíssimo do santuário, decretou a derrota eterna do inimigo. E é um inimigo já vencido, porque nós, povo de Deus, estamos felizes porque estamos alicerçados no assim diz o Senhor na sua santíssima palavra. Vamos para o próximo slide. Veja só o que diz a palavra de Deus aí. O povo, que está numa condição realmente terrível perante Deus, está se lisonjeando, né? O povo se lisonjeia que está bem. O Senhor nos mostra aqui que a mensagem a ser apresentada a seu povo pelos pastores, a quem ele chamou para adverti-lo, não é uma mensagem de paz e segurança, não é meramente teórica, mas prática em todo particular. O povo de Deus é representado na mensagem aos laodiceanos como em uma posição de segurança, carnal. Sentem-se bem, pois eles se imaginam em exaltada condição de realizações espirituais. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Que maior engano pode sobrevir à mente humana do que a confiança de estar correto quando se está totalmente errado? A mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo de Deus em triste engano, todavia sincero nesse engano. Eles não sabem que sua condição é deplorável à vista de Deus, enquanto aqueles que são abordados se lisonjeiam de achar-se em exaltada condição espiritual. A mensagem da testemunha verdadeira destrói sua segurança com a surpreendente denúncia do seu verdadeiro estado espiritual de cegueira, pobreza e miséria. Esse testemunho tão incisivo e severo não pode ser um engano, pois é a testemunha verdadeira quem fala, e seu testemunho tem de ser correto. Claramente, vemos que isso está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 252. Então, aqui a inspiração descreve a condição do povo de Deus. O povo se acha bem, eu não preciso de nada, está tudo correto, está tudo certinho, as nossas interpretações da palavra de Deus está corretíssima, mas quem vem fazer o testemunho, a testemunha verdadeira, destrói a segurança do povo, dizendo não está bem não. Nós precisamos melhorar isso, vocês devem melhorar isso, tem que buscar mais a Deus, comprar o ouro refinado,
e o amor e a fé verdadeiro, o colírio para tirar a escama dos olhos, nossos olhos. Oh, meus irmãos. E o texto diz que esse testemunho tão incisivo, tão direto e severo, não pode ser um engano. Porque quem está falando aí? Pois é a testemunha verdadeira quem fala. É Jesus que está falando. Ou muitos querem rejeitar essa mensagem, dizendo que é muito dura, né? Mas está na palavra de Deus e está no espírito de profecia. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão este testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que? Isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria receber, que deveria ter, perdão. Não receberá a metade, né? Perdão, vou ler outra vez isso aí. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Todos os que o recebem de verdade obedecer-lhe-ão e serão purificados. Então, claramente vemos que o desprezo, a rejeição da testemunha verdadeira, do testemunho da testemunha verdadeira, vai causar uma sacudidura, né? Que vai causar uma sacudidura, o fato que Laodiceia vai rejeitar a mensagem da testemunha verdadeira, isso vai causar uma sacudidura na igreja adventista do sétimo dia. Vai sacudir a igreja. Vamos ver o que a Bíblia fala da sacudidura. Ok? Vamos deixar que a Bíblia defina a sacudidura. Ok? Amós capítulo 9, verso 9 e 10 vai definir o seu aí. Pois eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como o grão é peneirado no crivo, o que nós chamamos de peneiramento, né? Assim como o grão é peneirado no crivo, sem que caia na terra um só grão, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem o mal não nos alcançará, nem nos impedirá. Ok? Os pecadores de Sião, então, serão sacudidos. Deus vai sacudir, ok? A casa de Israel entre todas as nações. Lembrando, quando Amós escreveu isso, no 8º século antes de Cristo, a casa de Israel, ou seja, os israelitas ali, o povo de Deus, estava na sua terra ainda. Estava na sua terra. Mas está mostrando aqui uma sacudidura futura, quando a casa de Israel estaria espalhada entre todas as nações. Essa casa de Israel simboliza a igreja de Deus hoje, o Israel moderno, e lembrando que a igreja adventista é o Israel moderno, que tem as mesmas características do antigo Israel, com relação ao sábado, ao regime alimentar, né, o santuário, as profecias, etc, etc. Então ela é hoje o Israel moderno, ok? E essa casa de Israel, que vai ser sacudida entre todas as nações, ok? E Deus diz assim, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. E essa mesma profecia nós encontramos em Ezequiel capítulo 9, verso 6. Matai
totalmente velhos e jovens, e donzelas, e crianças pequenas e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e começar pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa, ok? Se a casa de Deus vai ser sacudida, os pecadores de Sião vão ser visitados por um juízo terrível. O Ezequiel 9, por isso o canal se chama A Voz de Ezequiel 9. A Voz de Ezequiel 9. É um juízo terrível que vai acontecer logo, logo com a casa de Deus, a sua igreja hoje. Ok? A rejeição da mensagem vai causar uma matança entre o povo de Deus hoje. Isso que é a palavra, ok? A sacudidura é esse, né? Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Eis que darei ordem, sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como o grão é peneirado no crivo, sem que caia na terra um só grão. Ou seja, não vai se perder nenhum trigo, nenhum grão, mas a palha, o joio no meio do trigo, será sacudido, porque o verso 10 diz: todos os pecadores morrerão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. A espada de Deus, os anjos de Deus com armas destruidoras na mão vão fazer uma obra terrível de purificação. Os fiéis serão poupados, selados e poupados, e infelizmente aqueles que brincam de ser adventistas serão visitados pelo juízo de Deus. Ok? A matança, a purificação, o juízo começará com aqueles que estão hoje, que estão na frente, né? E eles então começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa, que estavam na frente da casa. Nas palavras de João, vão começar pelo anjo que está diante da igreja, o anjo que está a cargo da igreja. Ok? Vamos para outro slide. Ellen White comentando esse terrível acontecimento. Eu não tenho prazer para falar isso, mas eu sei que vai acontecer. Enquanto o anjo Laodiceia, por causa dessa mensagem forte e poderosa, está criticando, né? Dizendo que isso não é, que ele não é da igreja, tal. Até eu sei que, felizmente, houve um caso aí em Santa Catarina, onde fui notificado que fui removido da igreja, né? Fui removido da igreja sem nada, sem ser notificado de reunião de comissão. Na verdade, eu ouvi isso por terceiros. Até onde o anjo da igreja Laodiceia chegou, ouvi por terceiros. E agora estão dizendo, não, todas as pautas, todas as etapas foram respeitadas. Só mentira. Ok? Então, essa mensagem é forte, eu sei, mas essa mensagem é para a igreja de Deus. Eu tenho uma mensagem especial para a igreja adventista aqui no Brasil, que a mensagem é: povo de Deus, se prepare, vamos nos santificar, a igreja de Deus vai ser purificada, Deus vai visitar o seu povo. Essa é a mensagem, ok? Não é uma mensagem que vem para sair da igreja, montar outra igreja, não é nada a ver, nada a ver, nada. Isso é mentira. Dizendo que o Joseph está montando outra igreja, que ele faz parte da outra igreja, tal. Isso é mentira do inimigo. Fique ligado nesse vídeo, você vai ver o que está acontecendo e o que vai acontecer. Veja só o que diz Ellen White aí no livro Materiais de Ellen G. White sobre 1888, com sua sigla em inglês, de Ellen G. White Material, 1888 Materials, página 1303. Olha só o que diz. Nós estamos entre os perigos dos últimos dias. O tempo logo virá, quando a profecia de Ezequiel 9 será cumprida. Essa profecia deveria ser estudada cuidadosamente, porque se cumprirá a letra. Veja só, a serva de Deus, que é reconhecida na IAS, na igreja, como profetisa, ela tinha dom profético, diz que devemos estudar Ezequiel 9, porque o tempo vai chegar, logo virá o tempo, quando a profecia de Ezequiel 9
será cumprida, e essa profecia deveria ser estudada cuidadosamente, porque se cumprirá a letra. Ou seja, Deus vai selar o seu povo, aqueles que suspiram, que gemem, e infelizmente vai matar, ok? Os anjos com armas destruidoras nas mãos vão fazer uma obra de destruição na casa de Deus. Eu sei que são palavras muito fortes e que ninguém gostaria de estar pregando uma coisa dessa. Mas está escrito e o povo está dormindo. Continua o texto. Estudai também o 10º capítulo, que representa a mão de Deus como no trabalho, trazendo o método perfeito e funcionamento harmonioso em todas as operações dos instrumentos preparados. O 11º e o 12º capítulos deveriam receber atenção crítica e cuidadosa. Estas profecias devem ser estudadas de joelhos diante de Deus. Olha só. A inspiração diz que devemos estudar essas profecias de joelhos, em oração, com o coração contrito, pedindo a Deus misericórdia, enquanto o anjo está dormindo, está dizendo que está tudo bem. Deus está no comando da sua igreja, e essa igreja vai triunfar. Com certeza a igreja de Deus vai triunfar, não tenho a menor dúvida disso. Mas como que vai triunfar? Vai triunfar com os acãs no meio dela, se ela mesma diz que cada igreja e praticamente cada acã tem, cada igreja e praticamente cada família tem o seu acã, ou seja, a igreja está cheia de acãs, e lembra que um só acã, no tempo de Josué, um acã sozinho, causou a derrota de Israel. E como seria hoje? Se ela diz no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 157. Volume 5, página 157. Testemunhos para a Igreja. Ele diz que cada igreja e quase cada família tem seu acã. E aí? Se Deus não purifica a sua igreja, como dizem em Amós capítulo 9, que vai sacudir a igreja, a casa de Israel, entre todas as nações, mostrando que vai ser uma sacudidora a nível mundial. E os pecadores do seu povo morrerão à espada. E que a mesma profecia ali de Amós é repetida em Ezequiel 9, quando os acãs, aqueles que estão cometendo abominações na casa de Deus, vão morrer à espada. E ele vai dizer assim, estuda Ezequiel 9, essa profecia vai se cumprir, literal, se cumprirá a letra. Então por que tanto ódio? Por que tanta prepotência? Por que os teólogos da nossa igreja não aceitam o que está escrito, tanto na Bíblia e no espírito de profecia, tentando botar Ezequiel 9 lá para o tempo dos babilônios, sabendo eles que quando Ezequiel escreveu o livro, Ezequiel estava já em cativeiro, entre os cativos de Judá. Ezequiel capítulo 1, verso 1. E a profetisa Ellen White está colocando Ezequiel 9 ainda no futuro, ou seja, 100 anos atrás ainda. Pouco mais de 100 anos atrás, ela está colocando Ezequiel 9 no futuro. E outros vêm com ideias mais malucas ainda, dizendo que Ezequiel 9 vai se cumprir depois de milênio. E outros dizem que só nas pragas. Ou seja, hoje não há nada. A igreja vai ficar assim, vai entrar no último conflito desse jeito, cheia de acãs, e aí vamos para a vitória. Está errado. Está errado. Josué capítulo 7, capítulo 7, no caso de Acã, Deus diz assim para Israel: eu não vou mais estar com vocês enquanto vocês não retirardes do vosso meio o anátema, a coisa amaldiçoada. Os Acãs têm que ser tirados da igreja, se a igreja deve sair vencedora, vencendo para vencer, como diz Profetas e Reis. Revestidas da armadura revestida com a completa armadura de luz e justiça, a igreja deve entrar em seu conflito final, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeira. Deve ela ir a todo mundo vencendo e para vencer. A igreja de Deus vai vencer. Eu não tenho a menor dúvida que a igreja adventista vai vencer. Não tenho dúvida disso. Ela é a igreja de Deus. Agora você e eu precisamos
né, nos preparar para que possamos participar da vitória, né? Porque a vitória não vai vir de qualquer jeito. E se você não se conforma, infelizmente você será tirado. E isso vem para mim que prego Ezequiel 9. Se eu não me conformo às exigências, eu serei tirado, morto. Deus não é um Deus injusto, é um Deus justo. É misericordioso, sim. Por isso você e eu estamos estudando isso hoje. Mas se você e eu deixarmos de nos preparar, achando que Deus vai passar a mão na cabeça e acariciando o pecado com a gente, conosco, estamos errados, estamos já preparados para ser mortos em Ezequiel 9. Mas que não seja o nosso caso, que possamos ser obedientes, né? E que possamos estudar, como diz o texto aqui, estudar Ezequiel 9 de joelhos diante de Deus. Em 1888, Deus enviou uma mensagem poderosa, a mensagem da justificação pela fé, pregado pelos irmãos John C. Wagner, que você vê as fotos ali. Infelizmente, um anjo da igreja, na sua cegueira, rejeitou a mensagem. Ok? Rejeitou a mensagem. E ela diz assim, sofreu resistência, lá no finalzinho do texto, ela diz assim, sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra com sua glória, e pela ação de nossos próprios irmãos tem sido, em grande medida, conservada, afastada do mundo. O mundo está nessa condição de trevas, sem a gloriosa mensagem, sem o segundo Pentecoste, por causa da rejeição das mensagens de Deus. Ok? O anjo na sua cegueira, rejeitando as mensagens divinas. Isso foi em 1888. Pouco depois aí, olha só que fizeram uma pergunta para Ellen White, depois de 1888, né? Não lembro bem o ano desse texto, mas acho que foi em 1990, por aí. Isso está no livro Testemunho, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 174, quando perguntaram a Ellen White se a igreja ia receber mais luz, se o povo de Deus iria receber mais luz, foram feitas algumas perguntas nessa ocasião. Irmã White, a senhora pensa que o senhor tem alguma luz nova e mais intensa para nós como um povo? Respondi, ele não respondendo, respondi com toda a certeza. Não somente penso assim, mas posso falar com conhecimento de causa. Sei que há preciosa verdade a ser desdobrada para nós, se somos o povo que deve permanecer em pé no dia da preparação de Deus. Então, claramente que lá diz que haveria uma luz muito mais intensa, né? Não somente que lá, se a pessoa diz, tu pensa, ela diz, não somente tu penso assim, mas eu posso falar com conhecimento de causa. Ela estava bem segura de que sim, haverá uma luz muito mais intensa para a igreja de Deus, ok? Veja só também, no outro livro, Testemunho para a Igreja, para Ministros, Testemunho para Ministros, página 475, onde ela diz assim, a profecia se deve cumprir, diz o Senhor, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, alguém deve vir no espírito e poder de Elias. E quando ele aparecer, poderão os homens dizer, sois demasiadamente sincero, não interpretais as escrituras da devida maneira, deixai-me dizer-vos como ensinar a vossa mensagem, e alguém deve vir. Testemunhos para Ministros, página 475, um texto que foi escrito em 1890. Então, essa profecia deve se cumprir. Na verdade, quando ela escreveu isso, era a profecia. Mas graças a Deus, Deus enviou uma poderosa mensagem à Igreja Adventista. A mensagem de 1929 e 1930, pelo irmão Victor Tacho Utefi, que era um estudante da escola sabatina, e veio com uma poderosa mensagem para a igreja Laodiceia. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, que possamos realmente nos preparar, ok? Nos preparar para o que está por vir,
Então veio com a mensagem da vara do pastor, a mensagem da vara do pastor que está sendo denegrida, dizendo que não, isso é davidianos e David Koresh. É mentira e mais mentira. Mentira e mais mentira. David Koresh, eu tenho até um tema que vou apresentar para vocês, nasceu 4 anos depois que morreu o Tef. Ou seja, a vara, a mensagem da vara, não tem nada a ver com esse fanático. É só calúnia. Qual é o motivo dessas calúnias? As mesmas para não pregar a mensagem. Qual é o motivo dessas ameaças que eu estou recebendo de alguns líderes? De deportação, tal. Olha só até onde eles... Como se fosse eu o problema. Eu não sou o problema. As mensagens estão escritas. Assim diz o Senhor. Se a pessoa tem algum problema, tem que buscar a Deus. Senhor, me ilumine, me ajuda a entender isso aí. Não vejam o mídio instrumento, que nem fala português. Em caso do Victor Utef, nem era americano, era da Bulgária. Mal falava o inglês, mas ele deu a mensagem. Então, se eu estou assim com essa mensagem poderosa, com essas interpretações, até porque, graças à mensagem da vara, descobrimos que os 7 selos não começam com a igreja cristã, é a história do mundo inteiro, desde o início até o fim. E Ellen White confirma no livro Manuscritos Inéditos, Manuscript Releases, volume 9, página 7, que diz que o livro selado de 7 selos contém a história da humanidade inteira, desde o início até o fim. E como eu descobri isso? Eu descobri estudando a mensagem da vara e explicando de maneira certinha os selos que começa com Adão e termina com a volta de Jesus. Mas o anjo da igreja Laodiceia, na sua cegueira, na sua rejeição dos mensageiros 1929 e 1888, John C. Wagner, na sua cegueira, com certeza, até hoje está pregando que os céus começam com Jesus. Veja a contradição. Então, meus irmãos, vamos estudar. Eu falo assim para os meus irmãos aqui no Brasil: estudem, se preparem, se preparem. Deus está muito triste com sua igreja, muito triste por causa da rebelião da igreja. Deus está muito triste. E é tão triste que Ezequiel 9 vai acontecer. No livro Testemunhos, com isso eu termino, um texto que está na minha cabeça, né? Vou tentar falar ou parafrasear esse texto que diz, no Testemunho para a Igreja, volume 3, página 270, 270, diz assim: o desagrado do Senhor está sobre o seu povo, e ele não manifestará seu poder entre eles, enquanto existirem pecados entre eles e forem incentivados por pessoas em posições de responsabilidade. Deus quer terminar a obra do Evangelho no mundo inteiro. Ele quer dar a última mensagem. Ele quer finalizar a sua obra com o segundo Pentecoste, o glorioso Pentecostes, que a mensagem da justificação pela fé trouxe, mas foi rejeitada. E se fosse aceita a mensagem, nós iríamos experimentar o mesmo que os discípulos experimentaram no dia do Pentecostes, como você pode ver aqui na Mensagem Escolhidas, volume 1, página 234. Mas foi resistida, foi rejeitada, e até hoje estamos nesse mundo perverso, dominado por Satanás. E você vê ministros que deveriam estar me apoiando com a mensagem da purificação da igreja, para que Deus possa intervir na sua igreja. Eles estão se juntando para me perseguir, para perseguir uma mensagem de livramento, uma mensagem de misericórdia. É uma cegueira grande, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Mal falo português, mal falo, nem falo bem. Mas Deus está dizendo: não me veja, eu não sou Zé Ninguém, eu não sou profeta, eu não sou nada. Eu somente eu quero que vocês aqui no Brasil, ouçam, analisem a mensagem de Deus, a mensagem de Ezequiel 9, analisem, pelo amor de Deus, não se deixem enganar.
por pessoas, né, com más intenções, ok? A minha intenção é essa, dar a mensagem, até ouvir o nome do canal, A Voz de Ezequiel 9. A Voz de Ezequiel 9. Que Deus tenha misericórdia de mim, que está falando primeiro, dos meus 3 filhos e da minha esposa, da minha casa primeiro, e também da sua igreja. Todos nós, começando com os líderes da sua igreja. Eu não tenho nenhum ódio, nem raiva contra o povo de Deus. Na verdade, eu lembro quando eu cheguei aqui no Brasil, foi muito bem recebido pela igreja de Deus. Não tenho raiva, não tenho nada para falar contra a igreja de Deus, nem contra nenhum pastor adventista em particular. Mas infelizmente a igreja de Deus, como um todo, estamos dormindo. Estamos dormindo e Deus vai sacudir a sua igreja. Os Acãs cairão na matança de Ezequiel 9. E os que suspiram, gemem, serão poupados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos fazer uma breve oração para terminar. Pai nosso que está no céu, grandioso e temível, glorioso também é seu nome. Tu és o grande Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que está sempre presente e nunca se esquece de nós. Eu te agradeço, Pai querido. Até hoje o Senhor tem me cuidado, tem me protegido nesse país que nem é meu. Eu estou aqui como estrangeiro, mas obrigado pela tua proteção, pelo teu cuidado. Eu entrego, Senhor, cada família aqui presente, que estão ouvindo, as pessoas que permaneceram até o final para ouvir essa mensagem. Que o Senhor tenha misericórdia deles, de mim, do teu povo, da liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui no Brasil e no mundo. Porque sabemos que o Senhor ama a igreja e tu és um Deus de salvação. Não um Deus de morte, um Deus para matar, destruir, mas um Deus de salvação, um Deus de misericórdia. Mas até a tua misericórdia, a tua paciência tem limites. E quando os seres humanos traspassamos o teu limite, Pai querido, vem o ministério da retribuição, os juízos. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Sela teu povo, abençoe, que não permaneçamos numa condição morna, como um anjo da igreja Laodiceia, mas que possamos ser pessoas que se levantam para dar a última mensagem. São os favores que nós te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos, que Deus possa abençoar. Se você foi beneficiado por esse vídeo, compartilha com teus irmãos, ok? Se aproveitou alguma coisa, compartilha. Me desculpa pelo meu acento, né? Meu sotaque muito forte, minha pronúncia que não é perfeita, não é boa. E também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que possa se inscrever para ajudar na divulgação da mensagem, dessa mensagem do juízo, mensagem que vem para para despertar a igreja de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e até a próxima.